sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. O povo camponês, o homem e a mulher, o negro quilombola com seu canto de afoxé, ticuna, caeté, castanheiro, seringueiro, pescadores e poceiro, com certeza estão de pé. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Cultura e produção, sujeitos da cultura, a nossa agricultura pro bem da população. Construir uma nação, construir soberania pra viver um novo dia com mais humanização. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Da floresta, dos rios e dos mares, de todos os lugares onde o sol abre uma fresta, tem a sua força empresta nos quilombos e aldeias, e quem na terra semeia vem aqui fazer a festa. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Bom dia, caros ouvintes. Estamos aqui nesta manhã para darmos início a mais um programa do projeto Vozes do Campo. Espero que os ouvintes participem e gostem muito do tema abordado no dia de hoje. Bom dia, ouvintes da Rádio Litoral Sul FM. Aqui quem fala é o professor Mauro, mais uma vez com vocês. É um prazer estar aqui, de novo no projeto e programa Vozes do Campo. E hoje nós estamos aqui com a professora Maria Cristina Pastore, uma professora de artes que faz um mestrado em História na FURG, em Rio Grande, e onde ela trabalha, onde ela atua e onde ela pesquisa. Professora Maria Cristina, bom dia. Bom dia, professor Mauro. É um prazer lhe receber, muito obrigado. Muito obrigado por nos conceder, então, essa entrevista, por essa oportunidade de estar lhe ouvindo. E a professora Maria Cristina vai falar para nós um pouco da sua pesquisa de um trabalho de especialização em História do Rio Grande do Sul, onde ela pesquisou um fato que é a muita gente muito curioso, né? E desperta até uma certa atenção, que é rituais fúnebres. Ela pesquisou a morte e ela pesquisou uma característica que ela vai nos relatar aqui um pouco, que é os velórios, né? Que são os velórios que aconteciam em casa, né? Aí em meados do século XX. É isso, professora? Muito obrigado pela oportunidade. Acho muito interessante esse assunto, podemos abordar esse assunto, e realmente é um assunto inusitado, porque as pessoas ficam até receosas de falar sobre isso, porque atualmente é um assunto que cria um certo desconforto, um certo tabu de falar sobre morte, principalmente sobre os procedimentos funerários. E essa pesquisa eu desenvolvi no curso de especialização, que é na História do Rio Grande do Sul. E como eu já trabalho com esses assuntos, já faço essa pesquisa há muito tempo, desde 2011, já na relação de morte, a história social, a história que nós vivemos do dia a dia, o cotidiano. E nunca se falava nesse percurso que a morte pode representar para nós, né? Porque existem estudos que demonstram que a morte está afastada do nosso dia a dia. Então, fui pesquisar os velórios residenciais.
Muito bacana, né? Eu fico pensando, sabe o que é, professora Maria Cristina, que esse fato do velório acontecer em casa, eu acho que os nossos ouvintes, eles devem ter alguma experiência, com certeza, né? Principalmente se for pessoas aí por volta de 50 anos ou um pouquinho mais, ou menos ainda, né? Que tem alguma experiência, algum relato de acompanhar algum funeral feito em casa. O funeral não, mas o velório, né? O corpo morto ser velado dentro de casa. Isso é fantástico, porque é uma experiência, e eu acho que a sua pesquisa traz isso, que é muito analisar um fato que era vivido pelas pessoas, de fato. Exatamente, é buscar esse registro na voz dessas pessoas que vivenciaram esse momento. E lhe digo, né, professor Mauro, que eu com 6 anos, o meu avô foi velado em casa. Então eu trago isso muito forte nas minhas lembranças, na minha memória. E as pessoas que fazem parte dessa pesquisa, que foram entrevistados, eles trouxeram fatos assim muito ricos de vivência desses velórios residenciais, que era um fato comum. Isso em qual período? 1940, 1950, até 66 ainda haviam relatos de que esses velórios eram residenciais. Eu entrevistei o gerente da funerária aqui em Rio Grande, que atuou durante esses anos todos, nesse período, e ele nos relata assim, fatos até cômicos, né, até engraçados alguns, e outros de pompas, né, de muito luxo. Realmente eram velórios luxuosos para qualquer pessoa. Então, desde o mais simples até o mais luxuoso, eles aconteciam em casa? Em casa, era em casa. E onde se velava o corpo? Deixa eu só comentar uma coisa com o senhor, professor, que existia na Santa Casa, quem morria na Santa Casa era velado na Santa Casa, tá? Mas os que morriam em casa eram velados em casa. Então era normal isso aí. Buscavam na funerária todo o equipamento, a funerária levava, cedia, tinha valores envolvidos, e é quando se fala muito em morte mercantilizada, né? Já vem daí, porque realmente eram valores bem altos para todo esse aparato funerário, né? Que se consumia, vamos botar assim. Então a pessoa pagava para ter. Por exemplo, coisas bem características assim daquela época, daquele momento, é que se uma menina, uma criança ou uma moça virgem, ela era desde da roupa até o senhor que acompanhava, branco. Tudo, carro branco, roupa branca, todo branco, e o cortejo então saía, né? Depois de ficar à noite sendo velada, saía para ir para o cemitério. Então, ainda nesse período, a década de 1950, era muito comum acontecer esses cortejos fúnebres ainda, né? Sim. Porque hoje em dia, né, na dinâmica da cidade, meio que se perdeu. Somente autoridades, né? A gente observa que com autoridades ainda acontece, né? Mas não com tantas pompas como era naquele período. Realmente de a cidade ficar mobilizada por aqueles velórios mais... Também eram pessoas mais importantes, mas qualquer um tinha acesso. Não era só para autoridades, que hoje a gente observa que as autoridades ainda têm esse... Né, ganham, vamos botar assim, esse privilégio de ter esse cortejo durante... Certo. Mas... Hoje mudou bastante. E esse aspecto do velório acontecer dentro de casa é um aspecto cultural, né? Porque se a maioria da população recorria ou desenvolvia essa prática, né, de velar o corpo morto em casa, isso faz parte mesmo da cultura desse período, dessa população, né? Se eu não estou me enganado. E eu estou pensando também assim, o quanto isso era recorrente no campo também, né? Devido às distâncias aí do centro urbano, né? Exatamente. Hoje ainda, provavelmente, o público que nos escuta, sim, deve estar até se identificando com alguma coisa que a gente está conversando, porque ainda existe essa prática no interior. Né? Então, nas cidades, nos centros urbanos, já não acontece como era daquela época, só como eu disse, só para autoridades. Mas ainda acontece no interior do Rio Grande do Sul, é uma prática natural. Sim. Se bem que não tem muito a ver com a distância, né? Porque no campo mesmo, os cemitérios estão ali próximo, na comunidade, do lado da igreja. Então a pessoa acaba sendo enterrada, muitas vezes próximo de casa, né? Porque o cemitério se localiza próximo, entre aspas, né? É verdade. Próximo. Não, é que às vezes pode acontecer de velarem, por exemplo, na estância, na fazenda, e aí esse cortejo se deslocar, então, para um cemitério. Tá, e dentro de casa, assim, havia um ambiente, a sala, o quarto, aonde se velava? Então, era um ambiente todo
propício para esse momento. Eles levavam os castiçais, eles tinham toda a preparação, eles levavam o caixão, né, normal, ficava. E aí as pessoas faziam janta, faziam sopão, tinha comida, tinha alimento. Inclusive, um dos depoentes me conta que os jovens da época, 1930, 40, eles saíam no final de semana para achar onde é que tinha velório para poderem participar, comerem e estarem participando daquela festa sem nem conhecer. Então o velório era uma festa. Era uma festa. Era um divertimento. Era um divertimento para alguns. Que curioso, né? Muito curioso. Muito curioso. Diferente. E o velório durava muito tempo. Então, assim, era uma noite inteira velando, um dia inteiro. Ainda é assim, ainda, né? Assim, nas capelas. Mas naquela época também ocorria assim. É porque hoje, né, em dia, dependendo do que a pessoa morre, às vezes acelera-se aí o processo do enterramento, né? Devido ao mau cheiro. Alguma coisa, dependendo do motivo do óbito, realmente acontece. E como é que se arrumava o corpo morto, né? Eu fico pensando, porque hoje em dia tem muitas funerárias especializadas nesse trabalho e fazem todo um trabalho de reconstituição do corpo para pro morto parecer que está vivo. A ideia que se tem quando se vai no velório é que aquele corpo morto, olha, tem uma aparência de vivo. É verdade. Então, e como é que será que se arrumava? Botava algodão no nariz, né? Tinha algumas... Olha, professor, não é o meu foco da minha pesquisa, mas eu já li e vi já algumas fotografias que se usava também na época de 1900, 1920, fotos de pessoas vivas com os mortos em pé. As últimas lembranças. Eles procuravam deixar, tu não sabe realmente, claro que aí tu vê que tá meio pálido, tá diferente, mas tu não consegue identificar de primeira mão a fotografia que a pessoa tá morta. Mas eram fotografias muito usadas na época. Também é uma pesquisa interessante de se fazer, é um desdobramento que acho interessante, que poderia acontecer para um pesquisador seguir adiante numa pesquisa dessa. E essas pessoas que a senhora entrevistou, quem são eles? Como chegou até eles, né? Como você chegou até eles e quantos anos eles têm? São memórias, né? Eles estão lembrando do passado, imagino que sejam idosos. Então a pesquisa procura refletir as memórias dos idosos que presenciaram essas práticas funerárias, né? E eu entrevistei 10 pessoas na idade de mais ou menos 70 a 90 anos e só registro 3 aqui, porque eu pretendo levar esse assunto mais adiante, né, em outra oportunidade, com outras pesquisas, mas porque era uma especialização, então eu recortei ali o que interessava para esse momento, né. Então, esse aqui é nós temos 3 pessoas que eu fui na Santa Casa, porque a Santa Casa era o órgão encarregado de tudo isso. Tinham 3 funerárias nessa época. Em Rio Grande. Só que a Santa Casa monopolizou, comprou as outras 2, né? Ficou só ela. Então, por muitos anos, houve um monopólio da Santa Casa em todo esse mercado, vamos botar assim, porque é um consumo, né? Se precisa pagar. Inclusive, meus alunos não sabiam que tinha valores, né, envolvidos aí em funerais e tudo que onde também outra pesquisa que eu realizo, que eu levo os meus alunos ao cemitério e trato desses assuntos de valores, de como acontece um funeral, como é que se compra, como é que não se compra, e eles não tinham essa ideia, né? Então também é bem interessante isso aí. Bom, mas voltando então aos nossos entrevistados. Eles trazem memórias... São pessoas idosas. Idosas, tá? E como é que eu cheguei? Esse senhor, inclusive, ele é filho do dono da funerária. Ele estava muito debilitado, ele realmente é uma pessoa difícil assim, de fala, então a esposa dele que conversou bastante comigo, os dois, está gravado, inclusive, eu tenho, se um dia precisar disponibilizar, tenho a filmagem, né? Tenho as gravações todas da fala dela, porque ele fala muito pouco, por causa já é bem velhinho. E eles relatam experiências que eles tiveram de mortos da própria família e daqueles conhecidos também. E como proprietários, né, da funerária. Então a gente tem 3 relatos aí muito importantes, como profissionais, né, da atividade, vivendo, porque a esposa dele, ela era nova, a irmã morreu e acordaram ela de madrugada. E chamando, Olga, vamos descer, o que está acontecendo no velório da tua irmã?
E disse que ela ficou, ela contando que na época ela sentiu uma felicidade pela irmã ter morrido. Aí eu fiquei impactada com aquilo, assim, né? Mas depois que eu fui entender, porque tudo era ela que tinha que fazer. Ela tirou um peso de cima dela, porque ela tinha que cuidar da irmã, ela tinha que fazer comida, ela tinha umas atividades que eram de adultos. E quando aquilo saiu de cima, o peso saiu de cima dela, ela se sentiu aliviada. Ela não entendia a morte daquela forma, tanto que quando ela me conta, ela enche os olhos d'água, ela sente a perda, né? Mas ela conta, ela relata isso aí, que ela ficou feliz com a morte da menina, porque ela era uma criança, ela não estava percebendo o que estava acontecendo realmente. E ela participa, então, do velório em casa. Ela desce, ela está no quarto dormindo e desce para participar do velório. E o que eu achei muito curioso é o fato de existir muita comilança durante o velório e também o fato das pessoas se deslocarem e procurarem um velório, porque hoje parece que as pessoas fogem do velório, né? Mesmo às vezes a morte de um familiar, muita gente nem quer ir no enterro, não quer ir no velório porque não quer se deparar com aquela dor, não quer sentir aquele momento, prefere se recolher. E nesse período aí que nem faz tanto tempo, né? 50, 60 anos, 70 anos atrás, as pessoas queriam ir no velório, queriam ver a morte de perto, digamos assim, né? Um morto, e ainda acabava sendo um momento de confraternização. E muita gente ainda relata isso, né? De que só vai se ver, se encontrar a mesma família na hora da morte. É verdade. Só que hoje, né, a gente vê essa diferença porque as pessoas estão muito preocupadas com o dia a dia, com o capitalismo, com ganhar dinheiro e perderam um pouco essa participação tão importante da solidariedade com o outro, né, nesse momento. Então, muito se vê assim, então tá, já tô indo, olha o relógio, tenho pressa. Então, a gente vê que existia uma diferença muito profunda com essa característica, né. Naquele tempo, as pessoas eram mais solidárias, tinham tempo de ficar ali, ajudando aquela pessoa, consolando. Hoje a gente já percebe que é tudo muito rápido. Mudou bastante. Né? Assim, no centro urbano, né? Porque, como eu lhe disse, ainda acontece em muitos locais, né? O velório em casa. Em casa. O que mais que as pessoas lhe relataram, assim? Porque eu fico pensando nessa relação aí de lembrança, né? De memória de um passado, né, que diz respeito a esse ritual fúnebre. E eu fico pensando também, será que existia que tipo de homenagens? Como é que a pessoa homenageava? Será que eles falaram em algum momento das homenagens para o morto? Eles faziam discursos? Ou então não chegaram a mencionar esse tipo de aspecto? Não, eles comentaram que havia sempre um padre, no qual então o padre fazia essa parte, né, dos discursos. Não, já é uma relação que eu vejo que é uma cultura de outros locais, né? Esse discurso de se falar do morto, mas não observei aqui nessas entrevistas, eles me relataram que havia apenas um padre, então, no qual fazia os atos fúnebres presentes ali naquele momento. Eu gostaria então de salientar, ele é chamado Seu Viseu, né? Só que por que Viseu? O pai dele veio de Viseu, é uma cidade na Itália, e ficou conhecido como Viseu, mas o nome dele é José Galtério Figueiredo. Ele autorizou a divulgação, tanto da imagem como da fala dele, né? Então eu posso falar aqui o que ele diz? Aos 5 anos de idade, eu fui ao velório de um primo irmão de minha mãe, chamado Gregório Lavan. E o velório foi na rua 20 de fevereiro, hoje Luiz Loreia. Olha, observa que os nomes das ruas modificaram, né? Os velórios naquele tempo eram feitos em casa. Esse foi. E o caixão estava na sala entre 4 castiçais e o crucifixo, como até hoje ainda fazem. Tinha o caixão com o morto, as 4 velas no 4 castiçais e o crucifixo. Haviam 3 casas funerárias, até vamos dizer 1955. Funerária Santa Casa, Funerária Carneiro e outra que não me lembro no momento. Carneiro era na Bacelar, hoje o Calçadão. Então, para ver, ele tem 90 anos e aos 5 anos a memória, ele fica sempre na biblioteca ali, aqui na nossa cidade, e ele dá informações sobre fotografias, ele ajuda a fototeca da cidade. Então, por exemplo, as pessoas chegam, onde era essa foto antiga? Ele diz a rua que era, aonde era. A memória dele é um espetáculo, assim, fantástico. Legal, fantástico. Bacana, né? Esses velórios, então, aconteciam em casa,
né, durante muito tempo, principalmente durante esse período aí do seu estudo, década de 1940, Isso. década de 1970, e depois as pessoas passaram a ser veladas muito mais nas capelas, né? Capelas. Nas capelas das próprias funerárias, No das caso próprias aqui em Rio cemitérios. Grande, a Santa Casa, né, construiu do lado do cemitério as capelas. Então ali não acontecia mais velórios em casa. E eu tenho notícias agora recentes que existem pessoas pedindo autorização para fazer em casa, mas são relatos assim que eu não tenho conhecimento, apenas ouvi falar, que talvez eu vá buscar essas informações ainda. Sim, e eu fico pensando também como seria esse ritual, né, essa prática de velar um corpo a noite inteira, de comer durante o velório e de acabava que as pessoas em algum momento iriam estar até rindo, né, sorrindo. E Sim, por causa da socialização, né? Em função do encontro. Do encontro, né? É verdade. E eles relatam isso, né? Porque tinham horas que estavam falando sobre política, estavam falando sobre outros assuntos, ou aí tinha a hora de dormir, todos, inclusive esse caso desses rapazes, ela conta que eles entraram na casa e trocaram o chinelo tiraram o sapato do morto e saíram correndo. Quando as pessoas vieram na sala ver o que estava acontecendo, diz que ficaram apavorados, porque não viram eles, né? Eles entraram e saíram, porque as pessoas estavam dormindo, não tinha ninguém ali naquele momento. Junto com o morto não tinha ninguém. Não tinha ninguém, a sala aberta, a porta aberta. Eles entraram, olharam, comeram. Alguém estranho. Sim, essas 3 jovens que estavam jovens. Ah, tá. Né? Então, esses relatos aconteciam, eram práticas normais, até da juventude, de fazer esse tipo de brincadeira, né? Macabra, mas uma curioso, brincadeira. Né? Faziam. Muito curioso, né? Muito diferente. Não, e foi uma surpresa quando ela me relatou isso, né? Eu digo, mas que... E eu fico pensando se o nosso ouvinte na rádio não está se identificando, né? Exatamente. Porque eu creio que aqui na região de São Lourenço do Sul existem muitas comunidades aqui que velaram os seus familiares em casa, né? E que depois levaram no outro dia, se velava a noite inteira e o outro dia então se levava até o cemitério. Exatamente, acredito que sim, porque depois, né, eles podem até participar, né, mandando relatos de que se eles têm uma história assim para contar, que é interessante, né, nós como pesquisadores, historiadores, saber que também aqui no interior eram feitos, ou ainda são, esses registros, né. Sim, e existem muitos cemitérios rurais ainda que são pouco explorados, assim, né. Eu creio que essas práticas fúnebres, né, no campo, principalmente, sejam bastante interessantes de se pesquisar, principalmente considerando a diferença da religião, né? A Igreja Católica e o cemitério católico têm uma prática. Sim. A Igreja Luterana e os protestantes têm uma outra prática, né? É verdade. Aqui, outros estudos que eu faço, que é com a invisibilidade do cemitério, né? Também traz essa... Invisibilidade, porque é um espaço urbano, nosso, pelo menos aqui em Rio Grande, que é no centro da cidade, é um espaço urbano, presente, no centro da cidade praticamente, e invisível, porque eu com os meus alunos, como professora, que levo eles ali, eles nunca entraram naquele espaço. Então, nesse sentido é que eu digo que é invisível, porque ele só é, no caso assim, ele só é reconhecido como espaço no momento que existe o ato o procedimento, né, de fazer o enterro. Nesse momento ele existe, mas depois não. Ninguém quer falar, ninguém quer ver. E como se a morte não fizesse parte da vida. Exatamente. E a morte está muito presente. E né? é uma coisa que eu converso bastante com meus alunos sobre isso, porque no momento que tu tem consciência da tua morte, tu respeita o outro. No momento que tu tem consciência de que, não, peraí, só um pouquinho. Né? Eu não vou ficar aqui para sempre. Por que eu estou fazendo isso com o outro? Então, é um desses valores que eu procuro, né, levar para a sala de aula para que haja um respeito em relação ao outro. Porque todos nós, hoje ou amanhã, vamos morrer. Vamos morrer. E é verdade. E uma outra questão que eu fiquei pensando diz respeito justamente, né, esse cemitério contemporâneo, né, que é muito distinto desse cemitério de 50 anos atrás, de 70 anos atrás, né? E hoje em dia,
como você relatou aí, o cemitério tem essa característica de invisibilidade, né? As pessoas não querem saber da morte, né? Não querem falar da morte. Inclusive, muitas igrejas ainda fazem missa, né? De 7º dia, de 30º dia, mas eu acho que poucas pessoas acabam se envolvendo, né? Mas é família mesmo que sente a dor da perda. Essa prática da igreja, principalmente católica, né? Eu acredito que poucos, né, continuam com essa tradição da missa de 7º dia. Como eu te digo, o capitalismo, o consumismo, a rapidez que nós vemos nos impedem de viver essas práticas. E é uma das questões também que eu sempre questiono, né? Porque não é de hoje que a civilização se preocupa com a morte. Olha o que os egípcios faziam, né? Então, se a gente relacionar tudo isso, essas práticas funerárias, a gente pensa assim, o que está acontecendo com a humanidade? Se for para eu sempre falo do que a gente vive aqui. É claro que em outras regiões não é assim, e não generalizando, né? É esse espaço que eu estudo, que é nessa cidade aqui de Rio Grande. Mas pode acontecer em outra cidade, que a gente percebe que acontece, mas também pode não acontecer em outra cidade do interior, vamos supor, pode ser totalmente diferente. Né? Mas o que eu vejo diante do que eu vivo agora, nesse momento, e percebo, é que existe um afastamento, sim, de todos esses procedimentos, inclusive do sofrimento. O sofrimento não é público, ele é privado. Porque se eu sofrer a minha dor em público, eu sofro preconceito. Eu não posso gritar, sofrer. Eu tenho que ter um comportamento calmo. Tu percebe isso ou não? Não, eu fico pensando que existe também uma banalização e um certo prazer pelo sofrimento do outro. Por que eu lhe digo isso, professora Maria Cristina? Porque eu observei num velório que chegou a filha, né, do morto. Sim. E ela começou a chorar e ela sentiu aquela dor, né, aquela emoção. E as pessoas estavam mais afastadas, assim, na rua, e todo mundo correu, parece que naquele sentimento de prazer de ver a outra chorar, daquele sentimento que me pareceu, num primeiro momento, uma espetacularização da dor, né? Como se aquilo tivesse um atrativo. Entendo. E aí eu acompanho isso também nas redes sociais, quando as pessoas gostam, por exemplo, no Facebook, de compartilhar vídeos de sofrimento, de dor, parece que isso causa um certo prazer de ver a dor do outro. Eu não sei se eu estou errado, mas eu entendo um pouco isso, mas também, por outro lado, né, eu acho que a sua colocação é muito importante, de que as pessoas, a sociedade hoje exige um comportamento, uma compostura pública, né, de que como se chorar ou manifestar a dor fosse algo errado. Exatamente. Né? Até, por exemplo, o desmaio, né, tem que ser controlado. Olha, tu está sofrendo a perda, porque o debate das pesquisas não é a perda. Esse sentimento é único. Eu vou ter de um jeito, tu vai ter do outro, né? A perda é única. O debate é essas condições todas em volta, né? Dessa forma como as pessoas estão solidárias ao outro. Sabe? Então, se elas estão solidárias ou elas estão sentindo esse prazer? Qual seria o sentimento real que move a pessoa a ir a esse local? É prestar solidariedade, sabe? Estar do lado daquela pessoa, ou realmente ver a dor do outro? É complicado, é bem complexo o assunto. O assunto morte, ele traz assim, ó. Tanto é que quando eu iniciei a pesquisa, lá na graduação em 2011, os meus colegas falaram, tu não tem outra coisa para falar? E sempre foi uma coisa que me atraiu muito, principalmente porque eu penso nesses jovens que nunca não viveram a morte, como eles vão lidar com isso, sabe? Porque também tem aquele outro fator, o vozinho tá contigo, daqui a pouco o vozinho não tá mais, cadê o vozinho? Foi para onde? Então, cadê os laços que unem as pessoas? Sabe? Porque também tem, né, o Norberto Elias também diz, né, tirou a pessoa de dentro de casa lá para o hospital, então a morte mudou de lugar. A morte não está mais do nosso lado, a gente não se despede daquela pessoa, que embora sofresse, a gente está se despedindo. Lá no hospital nós não podemos fazer isso. Entra 1, entra 2 para se despedir daquela pessoa.
Será que aquela pessoa está feliz com aquele tipo de comportamento? Será que é isso que ela queria? Será que ela não queria estar em casa com os familiares? Mas isso aí é outro assunto, né, professora? Isso é outro assunto. Tá. Bom, professora Maria Cristina Pastore, eu agradeço muito, mas assim, se tiver alguma outra questão aí para nos contar em relação à sua pesquisa, fique à vontade. Professora Maria Cristina Pastore de Rio Grande, nos relatando aqui sobre a sua pesquisa em relação à morte e os funerais que aconteciam, os velórios que aconteciam nas residências das casas aí nas décadas de 40, 1950, até 70. Em Rio Grande. Bom, então, para encerrar, né, eu gostaria só de comentar que a dona Olga, o seu José e o seu Nilo, que fizeram parte dessa entrevista, eles, então, apresentam um pequeno diagnóstico, né, dessas transformações ocorridas nesse período, né, nesses processos de velório, nas residências. Eles contam, então, uma história também invisível e desconhecida. E um dos motivos da pesquisa é esse, registrar essas vozes, registrar que essas pessoas, né, possam ter o reconhecimento dessa história. Porque se nós, como historiadores, não registrarmos isso, como é que as pessoas daqui a uns anos vão saber que existiam velórios residenciais? Porque não tem documento, não tem foto. Então, hoje se torna uma fonte. A fonte está na lembrança, na memória desses. Então, a história oral nos traz essa possibilidade, né? Que muito debatida a história oral, mas que tem entrado com muita força. Os historiadores estão usando bastante toda a metodologia da história oral para poder, então, trazer essas histórias que acredito que são tão importantes, né, para que nós possamos pensar a nossa humanidade, inclusive. Porque esses registros, eles têm que ficarem de livre acesso a todos. Porque, como dizem, a história do tempo presente, esses 90 anos, quando o seu Viseu falecer, a história vai com ele. Não vai? Então, se a gente tivesse esse registro, a gente contou um pedacinho da história dele, nem que seja relacionada a essa temática, né? Essa memória que ele teve memória temática, das experiências que ele teve da morte. Da morte, porque na realidade são memórias temáticas, porque a gente tenta trazer só para esse, né? As perguntas são direcionadas, existe uma entrevista semi-estruturada, embora eles vão contando o que eles queiram, mas a gente procura então direcionar para o tema, né? Porque senão eles teriam muitas coisas para contar, muitas contribuições. Eu acredito que, então, seriam as minhas colocações. Agradeço novamente, né, a oportunidade, porque falar nesse assunto, eu sou realmente apaixonada por esse assunto e sinto um prazer muito grande em falar sobre ele, em estudar sobre isso. Quando eu levo para a sala de aula, meus alunos, eles ficam muito interessados. É uma aula maravilhosa que é realizada no cemitério, e quando eu tive contato com esses idosos também me senti muito bem. Eu frequento ainda a casa deles, me convidam para tomar café e faço parte agora da história deles também. Então, muito obrigada. Legal, professora Maria Cristina, eu que agradeço. Em nome do projeto Vozes do Campo, do programa, da professora Jara, muito obrigado. Foi muito bacana, muito bom te receber e contar com a sua participação, com a sua entrevista aqui, nos relatando um pouco da sua pesquisa a respeito da morte, dos cemitérios e dos velórios nas residências na cidade de Rio Grande. E eu tenho certeza que muitas dessas vozes aí, que foram esses sujeitos que fizeram parte do seu trabalho, das suas entrevistas, representam também, eu creio que sim, muitas das vozes do campo aqui dos nossos ouvintes de São Lourenço do Sul. Obrigado, viu? Eu que agradeço, então. Obrigada. Sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. O povo camponês, o homem e a mulher, o negro quilombola com seu canto de afoxé, ticuna, caeté, castanheiro, seringueiro, pescadores e poceiro, com certeza estão de pé. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação
Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Cultura e produção, sujeitos da cultura, a nossa agricultura pro bem da população. Construir uma nação, construir soberania pra viver um novo dia com mais humanização. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Da floresta, dos rios e dos mares, de todos os lugares onde o sol abre uma fresta, quem a sua força empresta nos quilombos e aldeias, e quem na terra semeia, vem aqui fazer a festa. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola.